Alvo das críticas, até dos aliados, o governador Teotônio Vilela Filho, do PSDB, é um dos poucos nos últimos 20 anos que vai governar até o último dia do mandato. Nos últimos meses, Teotônio Vilela se manteve fora do embate eleitoral e aproveitou para cumprir uma extensa agenda de inaugurações. No balanço geral que costuma fazer, Teo comemora o crescimento econômico, a redução da mortalidade infantil, renovação da malha viária estadual, recordes em obras de infraestrutura, uma delas, o Canal do Sertão, construção de casas populares, de escolas, ampliação na oferta de vagas e no fornecimento de água. Mas por quê? O Estado não consegue reduzir os índices que colocam Alagoas no último lugar na estatística de desenvolvimento humano. Para nos explicar melhor isto, o nosso entrevistado de hoje é ele próprio, o governador Teotônio Vilela Filho. O AL5+, está no ar. Governador, antes de mais nada, muito obrigado pela participação em nosso programa. Mas aqui a gente não tem enrolação e nós vamos direto ao assunto. É verdade que o senhor montou uma equipe de transição para entregar a administração estadual ao futuro governador de Alagoas, sem mesmo saber quem será o eleito? Como é que é isso? Arnaldo, em primeiro lugar, é uma satisfação muito grande estar aqui no seu programa, conversando com os telespectadores. E em relação ao que você pergunta sobre a transição, ela é motivada pelo seguinte: sofri muito a época da transição do meu antecessor para o meu governo. Foi um processo um pouco improvisado, um pouco incompleto e não muito transparente. Para evitar tensão política, para que não haja interrupção na continuidade dos programas que são importantíssimos para a vida das pessoas e para que haja transparência absoluta no momento da passagem do governo, eu criei desde já. É isso que chamou a atenção. Eu nunca ouvi uma coisa dessa. Uma equipe de transição onde todas as secretarias de Estado já começaram a fazer um levantamento completo de cada processo, cada contrato, convênios, os programas, o desempenho dos programas, os programas que estão encerrando, os que não encerram, que passam para o governo seguinte, porque são políticas de Estado e não políticas de governo. E a nossa estratégia, ela vai até o ano de 2022, portanto, uma política de Estado e não uma política de governo. Na próxima semana, vou a Brasília, mais uma vez, tratar de um financiamento do Banco Mundial para fazer esse contrato ainda este ano, de modo a que para deixar para o futuro governo. O próximo governador, no dia 1º de janeiro, já inicia a governar com 300 milhões de reais em caixa do Banco Mundial. Não vou tocar em um centavo. E o Estado não vai ficar devendo, Arnaldo, um centavo na praça a ninguém. É comum, em todo o país, o governo federal, o que assume diz: rapaz, eu recebi uma herança maldita, dívidas astronômicas, contas a pagar. Como está a dívida pública? Como o senhor vai deixar a dívida pública para o Estado? Em que situação? Semelhante à que o senhor recebeu? Menor, maior? Tem duas dívidas públicas, Arnaldo. Uma é a dívida do Estado para com o governo federal. Esta dívida foi contraída há 15 anos atrás, 16 anos atrás, na época da criação do Plano Real, quando o então presidente Fernando Henrique comprou toda a dívida dos estados para ter controle nas finanças do país. E o estado de Alagoas estava muito desarrumado. A negociação com o governo federal deixou o estado numa situação muito difícil, porque Alagoas é o estado do Brasil que paga o maior juros entre todos os outros estados.
Não tem como rever isso, não? Sem cortar o seu raciocínio. Tem como rever, mas isso precisa de lei no Congresso Nacional. Eu trabalhei muito para que o Congresso fizesse essa lei, mas infelizmente não consegui. Eu tenho inclusive dito que uma das coisas que eu me arrependo é de não ter feito uma greve de fome na Praça dos Três Poderes até que essa questão da dívida fosse equacionada. Essa dívida foi contraída há 16 anos atrás por 2 bilhões de reais. O Estado já pagou 7 bilhões. E continua devendo. Só o meu governo pagou 5 bi. Até o final do ano pagará 5 bi dessa dívida. De 2 bilhões. De 2 bilhões. O Estado já pagou 7, só o meu governo pagou 5, né? E 2 pagos anteriores. E ainda deve 9. Não paga nunca. Que conta é essa, governo? É impagável. Aquela, parece até a música de Luiz Gonzaga, um para mim, outro para mim, outro para tu. Não estou entendendo isso, não. Porque é IGPDI mais 7,5, é juros, é mais cruel do que juros de agiota. Um absurdo. 10 é os juros que o governo federal cobra de Alagoas 10 vezes maior do que os juros que cobra a Cuba pelo dinheiro que o BNDES emprestou para construir o porto lá de Cuba. É um absurdo. O senhor falou que tem 2 dívidas, essa é uma. E a outra? Essa é com o governo federal. A outra são com os bancos. O Banco Mundial, o BNDES, o BID. Esse contrato que o senhor acabou de anunciar aí, vai aumentar essa dívida? Aumenta a dívida, mas é numa outra situação. É com os juros mais barato que existe no mundo. Porque os juros com o Banco Mundial, a dívida num prazo de 20 anos, os juros tem 2 anos de carência e é o menor juros do mundo. O financiamento do Banco Mundial é o sonho de todo governador, de todo prefeito. Não se consegue fácil. É um processo que demora 2 anos para amadurecer. E você só pode fazer se o Estado tiver feito o ajuste fiscal, tiver com as contas todas enxutas, como nós fizemos aqui em Alagoas. Então, essa dívida é diferente. Quanto e é? que nós contraímos para poder governar. Do contrário, não sobraria um centavo, porque toda a arrecadação do Estado, e olha que nós enxugamos muito, todos os recursos vão para folha de pessoal, o repasse do ICMS para os municípios, educação, saúde, que são repasses constitucionais, e o custeio, que é muito apertadinho, para investimento sobra os recursos das contrapartidas dos convênios com o governo federal e mais nada. Então, se não tivesse feito o ajuste fiscal para contrair esses financiamentos do Banco Mundial, não teríamos feito esse recorde de estradas e de tantas obras no nosso governo. Agora essa é uma dívida bem mais barata, com juros mais baratos e que totalizaram no meu governo 1,5 bilhão. Então, o saldo do meu governo em relação à dívida... Você vai deixar uma dívida de 9 bilhões com mais 1,5, 10 bilhões e meio para o outro governo. Mas é importante dizer que eu paguei 5. Eu tomei 1,5, mas paguei 5 da dívida. Nessa matemática toda, dá para deixar dinheiro em caixa? Não dá para deixar dinheiro em caixa. Eu vou deixar esse recurso do financiamento, estou falando dinheiro em caixa da engrenagem interna. Não dá, como eu disse... Mas a folha fica garantida. No meu governo, o servidor público sempre recebeu em dia. E 70% dos servidores recebem dentro do mês, que não recebiam antes. Nunca atrasei 1 centavo, nem 1 segundo, o pagamento dos servidores, e será assim até o final do meu governo. E o 13º, eu tenho pago adiantado. A gente paga adiantado. E outra coisa que só 4 estados do Brasil fazem. Nós fazemos a correção salarial do desgaste da inflação. Todos os anos, pelo menos o IPCA, eu acrescento ao salário dos servidores. Isso aí tornou-se uma política pública.
O senhor vai terminar o governo pelo menos em paz com os servidores, né? É o que está vendo aí. Mas eu quero... Você tem visto, Arnaldo, tem passeata e protesto no Brasil inteiro. É greve disso, greve daquilo outro, protesto, passeata. Aqui em Alagoas não tem, porque nós dialogamos, as pessoas entendem as dificuldades do Estado e sabem que as portas do Palácio estão sempre abertas para o diálogo e construir uma saída que interessa a sociedade como um todo. Como é que está esse Canal do Sertão? Essa obra é do governo federal, mesmo, como costumam dizer, que grande parte do dinheiro é federal? Qual é a contrapartida do governo? Como é que o senhor deixa essa obra? Eu tenho muito orgulho de ser o senador que iniciou o Canal do Sertão, que está fazendo o Canal do Sertão, que era um sonho antigo de todos nós. Meu pai já falava da ideia do Canal do Sertão. Tem um discurso dele belíssimo no Senado, ele sonhando com o Canal do Sertão, levando água para todos os sertanejos. É um sonho antigo. Eu, como senador, trabalhei muito para viabilizar políticas públicas para a convivência do homem com a seca, que é muito importante, que a solidão do sertanejo era imensa. Mas quanto essa obra já consumiu, governador? O Canal do Sertão, ele vai mudar, já está mudando, um paradigma na região mais sofrida do estado, porque é um verdadeiro rio que sai lá de cima de Delmiro Gouveia em direção a Arapiraca. Ele todo terá 260 quilômetros, levando água para plantar, água para o gado, água para criar peixe e principalmente água para o consumo humano. Aí às vezes as pessoas dizem, olha, o Canal do Sertão não é o TEL, o Canal do Sertão é o governo federal. Não é não, não é não. O Canal do Sertão é financiado em grande parte, na sua maior parte, pelo governo federal, como era também no governo dos meus antecessores todos. E por que o canal não saía? E dizem mais que nesse tempo que o canal não saía, o que ele mais fazia era engolir dinheiro público. O canal não saía porque não tinha organização, não havia quem tocasse a obra para valer, como acontece no meu governo. Eu vou deixar mais de 100 quilômetros, Arnaldo, do Canal do Sertão. Sabe quanto tinha construído quando eu iniciei o meu governo? Um palmo. Um palmo. Se fosse cômico, seria engraçado, né? E o que foi feito naquele dinheiro? O senhor fez uma auditoria para saber onde que o dinheiro sumiu? Por que aquela obra não mandava? Não, o dinheiro foi para projeto, o dinheiro foi para fazer a captação. Não acredito que tenha esse desvio de dinheiro, não. Foi incompetência, falta de vontade, falta de compromisso com o sertanejo. Aqueles sertanejos, Arnaldo, eram aqueles mesmos que, alguns anos atrás, a gente via em época de seca, errantes pelas estradas em busca de sobrevivência. Eles estão lá agora de botina, macacão, capacete, construindo o seu presente e o seu futuro. Estamos entrevistando o governador Teotônio Vilela Filho. Eu volto já.